Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para entender uma das maiores e mais antigas divergências teológicas da história. Sabe, essa é uma pergunta que ecoa há 2000 anos. Por que justamente o povo de onde Jesus surgiu nunca o aceitou como Messias? A resposta, olha, não é nada simples. Envolve profecia, teologia e até a própria definição do que seria a lei de Deus. Para a gente desvendar isso, vamos ter que ir lá no começo de tudo. Para começar a entender essa separação de ideias, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que seria, digamos, a descrição do cargo do Messias segundo as escrituras judaicas. E já adianto, não se trata de uma figura só espiritual não. Pelo contrário, a missão dele era bem pé no chão, com tarefas super concretas. Pois é, o Messias, na tradição judaica, é um líder humano de carne e osso, descendente direto do rei Davi. A missão dele? Cumprir uma série de profecias que iriam literalmente mudar o mundo. Uma missão muito mais prática, política e visível, sabe? Tudo acontecendo aqui mesmo, na Terra. Então, vamos a essa lista de tarefas messiânicas. Primeiro, construir o terceiro templo em Jerusalém. Segundo, reunir todos os judeus exilados de volta para a terra de Israel. Terceiro, trazer uma era de paz mundial para todo mundo. E por último, espalhar o conhecimento do Deus único por toda a humanidade. O ponto central aqui, segundo a perspectiva judaica, é que Jesus durante sua vida não cumpriu nenhuma dessas tarefas. A era messiânica deveria ser algo grandioso, global, que todo mundo pudesse ver. Historicamente, isso não aconteceu. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, no judaísmo, a expectativa é por um mundo perfeito, aqui na Terra, uma redenção política e social, uma era de paz. Do outro, no cristianismo, o foco de Jesus é a salvação espiritual da alma de cada um. O perdão dos pecados é uma outra dimensão, uma outra proposta. Ok, mas essa diferença na missão do Messias é só a ponta do iceberg. Agora a gente vai mergulhar num ponto ainda mais profundo, que é a própria definição de Deus e o papel da lei, a Torá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Essa frase, o Shema, é simplesmente a declaração de fé mais importante do judaísmo. E esse um é fundamental. Não é um composto de partes, como um time ou uma família. É uma unidade absoluta, total, indivisível. E essa ideia de um Deus único e indivisível leva a outro ponto crucial. Na teologia judaica, Deus não tem corpo, ele é incorpóreo, não tem forma, não tem partes. Então, a ideia de que Deus possa se tornar um ser humano, sabe, alguém que sente fome, sente frio, se cansa e até morre, isso, para essa visão, é uma impossibilidade teológica. É como tentar encaixar um círculo num quadrado. E aqui a gente vê o choque de conceitos. O judaísmo tem essa unicidade estrita de Deus. O cristianismo apresenta a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Do ponto de vista judaico, isso soa como uma quebra daquela unidade absoluta. E mais, adorar um ser humano, não importa o quão divino ou especial ele seja, é considerado idolatria. É uma linha que simplesmente não pode ser cruzada. E tem mais, a Torá, a lei de Deus, tem o que a gente poderia chamar de uma trava de segurança. A regra é clara, qualquer profeta, não importa quantos milagres faça, que tente mudar essa lei eterna, é considerado um falso profeta. A ideia é que a aliança de Deus com o seu povo através da Torá é permanente. Não existe um update ou uma versão 2.0. Deus não mudaria de ideia sobre suas próprias leis. Beleza, já vimos a missão do Messias e a natureza de Deus. Agora vamos para outra área de grande debate, a interpretação das Escrituras e a linhagem do próprio Messias. Isso aqui é um verdadeiro quebra-cabeça genealógico. Vamos lá, ponto por ponto. Primeiro, o Messias precisa obrigatoriamente ser descendente de sangue do rei Davi, pela linhagem do pai. Segundo, os evangelhos traçam a linhagem de Jesus até Davi através de José, seu pai terreno. Ok. Terceiro, os mesmos evangelhos dizem que Jesus foi concebido de forma divina, sem um pai humano. Percebe a contradição? Para a lei judaica, uma coisa exclui a outra. Ou ele tem a linhagem paterna de José, ou ele não tem um pai humano. As duas coisas ao mesmo tempo, nessa lógica, não funcionam. O outro conceito que é central no cristianismo, mas que simplesmente não existe no judaísmo, é o do pecado original. Aquela ideia de que todo mundo já nasce com uma falha. No judaísmo, cada pessoa nasce com a ficha limpa, responsável pelos seus próprios atos.
Se não existe o problema do pecado original, a solução, que seria o sacrifício de um Salvador divino para limpar esse pecado, se torna, teologicamente falando, desnecessária. Agora, olha que interessante isso. Uma das profecias mais famosas usadas para conectar Jesus ao Messias está no livro de Isaías. E a divergência toda está na tradução de uma palavra. No texto original em hebraico, a palavra é alma, que significa simplesmente mulher jovem. Mas quando o texto foi traduzido para o grego, usaram a palavra partenos, que significa especificamente virgem. Então, o autor do Evangelho de Mateus, que muito provavelmente estava lendo a versão em grego, conectou partenos, virgem, com a concepção de Maria. Faz todo sentido, dentro daquela leitura. Mas para quem lia o texto original em hebraico, a profecia sempre foi sobre uma jovem mulher, não necessariamente uma virgem. Então, o que para um lado se tornou a prova de um milagre, para o outro parece ser um mal-entendido de tradução. É um detalhe que muda tudo. Enfim, quando a gente junta todas essas peças, a missão do Messias, a natureza de Deus, a lei, a linhagem, a tradução, fica claro que não se trata de uma simples teimosia ou animosidade. São dois sistemas de crença, com raízes em comum, mas que evoluíram de formas fundamentalmente incompatíveis. Vamos recapitular os pontos principais dessa divergência. Primeiro, a missão terrena do Messias não foi cumprida. Segundo, a ideia de um Deus que se torna homem e faz parte de uma trindade vai contra o monoteísmo estrito judaico. Terceiro, a noção de substituir a Torá é vista como uma quebra da aliança eterna. Quarto, a questão da linhagem genealógica tem uma inconsistência lógica. Quinto, as provas baseadas em profecias muitas vezes dependem de traduções que diferem do original hebraico. E por fim, o problema central que Jesus veio resolver, o pecado original, não é um conceito presente no judaísmo. Foi uma análise densa, eu sei, mas cada ponto desses é como um pilar de um prédio. Se os pilares são diferentes, os prédios, no final, também serão. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Como que entender esses desacordos tão antigos pode mudar a forma como a gente enxerga duas das maiores religiões monoteístas do mundo hoje? Talvez o mais importante não seja tentar provar quem está certo ou errado, mas sim entender as razões profundas pelas quais esses dois caminhos, que começaram juntos, acabaram se separando. Reconhecer essas diferenças é, sem dúvida, o primeiro passo para um diálogo com mais informação e, acima de tudo, mais respeito.